Deus está em tudo. Entretanto, nem todos os homens estão nele, e por isso sofrem. Deus é a luz, é a estrela mais longínqua e também a folha de grama sob seus pés. Apenas nas profundezas do silêncio é que a voz de Deus pode ser ouvida. Ele não está em nenhuma religião, mas em sua mente e em seu coração. Não se desespere. As dores e as batalhas deste mundo são ilusórias, passageiras. É promessa divina. Senhor, assim como nos dá o Evangelho, certa vez os discípulos se levantaram de Jesus, pegaram sua barca, e Jesus ficou umas marchas para orar. Do ponto das 3 da manhã, os discípulos Bom, gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que vêm pela primeira vez. Jesus esteja o coração está longe de nós. Bom, pessoal, os recadinhos, né? Aqui alguém veio pela primeira vez, não conhece ainda a casa. Ali a gente tem as nossas redes sociais, Instagram, Face, tá? Vocês podem ir lá, dar uma olhadinha. Ali está sempre atualizada, né? Com as atividades da casa, o horário, tudo bonitinho, para manter vocês informados dos trabalhos da casa, né? Sábado, por exemplo, agora o segundo sábado, a gente tem constelação familiar de 6 da tarde, né? Em 2 a 3 horas. Domingo, trabalho de caravana, né? Aqueles que puderem colaborar, né? Ou doando alguma coisa, ou não participar do trabalho, conhecendo o trabalho, né? Serão todos bem-vindos, né? Lá tem todos os horários, direitinho. Tá bom? A casa acolhe carinhosamente todos aqueles que aqui chegam. Atendimento fraterno às quartas-feiras, depois das 4 horas. Das 4 até as 6h30, 7 horas, a gente ainda consegue fazer um atendimento. Quem precisar vir ou trazer alguém, tá? Esse horário a gente vai estar aqui disponível. Bom, dados os recadinhos, gente, é do conhecimento de todo mundo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Eu não preciso tocar mais nesse assunto, que a televisão está trazendo isso assim muito fortemente, né? Sem nenhuma intenção paterna. Então, diante dessa situação toda, a gente recorre aqui ao livro dos Espíritos, que é um livro que, né, todo mundo deveria ter de cabeceira, é o manual de vida. Então a gente vem aqui questionar quando os espíritos foram questionados sobre os flagelos, né? E eu vou fazer um resumozinho aqui de uma pergunta que sintetiza toda essa questão que a gente está vivendo, né? É a pergunta 737 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Os Espíritos respondem: para fazer progredir mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É preciso ver o objetivo para apreciar os resultados dele. Vós os julgueis somente do ponto de vista pessoal e chamareis de flagelo por causa do prejuízo que ocasiona. Mas esses aborrecimentos são, na maioria das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente uma ordem das coisas que se realizariam que demorariam alguns séculos resolvidos em alguns anos.
que isso quer dizer, gente? Tem um propósito, tudo isso está acontecendo, né? Quanto mais a gente conseguir entender esses propósitos, melhor será para nós, né? Humanidade. Então, qual é a proposta de hoje? Boa noite. Boa noite. Hoje, no momento das vibrações, tanto na abertura como no encerramento, a gente vamos vibrar, né, por esse povo de lá. Quando acontece uma situação como essa, como houve na pandemia, muitas mortes, né, toda essa situação, o mundo espiritual está muito movimentado. Assim como nós aqui, a gente se movimenta um aqui, outro de lá, né, são feitas ações para ajudar no sentido de colaborar, de socorrer. O plano espiritual é a mesma coisa. Então, quando acontece um fato como esse, que é sabido que é necessário para a nossa própria evolução, como respondeu aqui no livro, a espiritualidade se movimenta muito. E como que eles podem ajudar? A gente aqui doa, né? A gente doa até a roupa, o sapato, pizza, contribuição, água, todo mundo se mobiliza, vamos ajudar. Isso já está fazendo nascer uma fraternidade. Então, só aí já tem um lado positivo, né? Que a gente vê toda a fatalidade, principalmente a questão do flagelo, como ai, que coisa horrível, a destruição não é. O novo está surgindo, né? A gente sabe disso. Porque para que o novo venha, o velho tem que sair. A lei da destruição, ela é necessária. O próprio livro dos Espíritos, toda a codificação de Kardec, ela fala da lei da destruição, como ela é necessária, né? Então, assim, nessa movimentação do Espírito lá do lado de lá, a gente vai ficar para resgatar, para socorrer, os socorristas estão trabalhando de noite, sem intervalo, sem parada, né? Então, recolhe essa vibração ectoplasmática nossa, dos encarnados, para levar para uma questão vibratória para todas essas pessoas que perderam, que sofreram, né? Porque a gente faz parte do ciclo da humanidade. Quando a gente deixar de sentir a dor, o sofrimento de uma pessoa, né, a gente perdeu a nossa humanidade. Então, assim, a gente vai pedir para a hora do encerramento, para a hora das vibrações, a gente se concentrar, que a espiritualidade consiga colher de cada um de nós essa energia, esse fluido vital que vai ser levado lá para onde mais necessita. Tá bom? Desculpa, me alonguei aqui. Nós vamos receber aqui o nosso querido Adnan, depois da abertura. Ele veio falar sobre manual de instrução. Manual de instrução. Ele vai falar assim e ela vai acabar de fazer a abertura. Tá bom, gente? Gratidão. Então vamos, o pensamento elevado de Jesus, Mestre. Vamos agradecer a Deus nosso Pai, Todo-Poderoso, pelo dia de hoje, pela oportunidade nessa casa, buscar o conhecimento de Jesus, pela prática nos nossos dias. Dias difíceis estão passando, né? No nosso país. Mas, como falou a nossa irmã, a necessidade da transformação para vir o novo. Temos que ter essa compreensão também. Não se alarmar, não se ficar julgando as coisas, que o nosso Criador sabe a necessidade do planeta para a renovação. Hoje, mesmo aconteceu no sul. Amanhã pode ser sudeste, nordeste, na Europa, onde já aconteceram as guerras. A renovação está chegando, sim. A doutrina espírita chegou, passando todas as informações. A codificação do nosso irmão Carlos. Se nós procurarmos tudo, nós vamos ter esse entendimento. Em vez de reclamar, falar, de acusar, é orar.
Parece a oração tem uma força enorme. Se cada um se dedicar a ser muito melhor para o nosso planeta, que vai ser melhor para nós. Tantos vírus estão chegando, é a renovação que vai acontecer. O que mais equilibrado vamos estar, mais protegido com certeza vamos estar. Se a tormenta chegou lá, de alguma maneira, há necessidade de igreja. A renovação, o desencarne coletivo, o plano maior está preparado para esse recolhimento. Vamos agradecer sim a Deus pelo ensinamento de Jesus. Precisamos abraçar esse momento. Todos encarnados e encarnados distantes que estão aqui, com procura de conhecimento, de uma palavra, de nos melhorar todos. E possamos assistir com os senhores da IES hoje, possamos tirar um proveito bom para levar para nossos lares. Vejamos. Isaías, a palavra de Deus. Boa noite a todos. Boa noite. A paz, a luz do Mestre Jesus seja entre nós agradecidos. Como eu costumo sempre dizer, não faço palestra, é mais um bate-papo e eu vou pedir a vocês que participem. Tudo bem? Como eu disse, manual de instrução. A pergunta é muito simples. Quando nós nascemos, literalmente nascemos, nós vimos com algum manual de instrução? Sim ou não? Sim ou não? Para não, levanta a mão, por favor. Eu estou dizendo no sentido literal, físico, no papel. Aqui, no papel. Quando a mãe da gente deu a luz a nós, tinha algum manual de instrução físico? Sim ou não? Não. Você tem certeza absoluta? Quando nós vamos comprar qualquer tipo de material, sem exceção, vem um manual de instrução. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando nós compramos uma camisa, uma camiseta, nas etiquetas do lado de dentro, vem dizendo como que a gente deve tratar aquele material. Como devemos lavar, passar, a quantos graus, não é? E com a gente? Tem algum papel que diz? Sim ou não? A maioria diz que não. Tem que estar pelo menos na dúvida que sim ou que não. Todo mundo acha que não. Né? Então vamos recorrer a um pouquinho mais esforçar o nosso cérebro, tá bom? Na Casas Bahia, eu estou sendo aleatório. Nós vamos lá comprar uma televisão, abrimos a televisão, lá dentro vem os cabos, vem o manual de instrução, como deve ligar aquela televisão, certo? Em que tensão nós vamos plugar na tomada, se é 127 ou 220 volts, correto? Mas a maioria diz que não tem papel nenhum para quando nós nascemos, certo? Eu digo que tem sim manual de instrução físico, não papel. É comum nós vemos televisão assistindo um filme, principalmente americano. Tem aquela cena que é diferente, o conceito do motel nos Estados Unidos para nós. Mas uma coisa
sempre eles fazem questão de mostrar. Principalmente quando é filme de jovens e adolescentes. Eles entram naquele quarto e eles abrem a mesa de escrivaninha que tem do lado, certo? O que tem naquela ali dentro? Sempre vai ter, todos os filmes vai ter. Não tem sempre uma Bíblia? Prestem atenção, recordem nos filmes, sempre tem uma Bíblia, certo? O que a Bíblia é? Uma manual de instrução. Para nós espíritas, tem 5 livros, fora as revistas. Mas vamos sair do lado espiritual, vamos para o lado civil. Não temos também manual de instrução de civil? Código de Defesa do Consumidor, o que é? Um manual de instrução. Código Civil, Código Penal, Constituição, não são manuais de instrução? Agora vamos retornar à pergunta de início. Quando nascemos, existe algum manual de instrução? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que nós, sabendo no nosso inconsciente, não praticamos na sua totalidade estes manuais de instrução? O que nos leva a transgredir estes manuais de instrução? É uma pergunta. Alguém pode me dar algum exemplo que seja, por mais simples que é esse exemplo? Nem todos conhecem a Bíblia. Bom. É justamente isso. A Bíblia. Que nós transgredimos estes manuais. Por quê? Porque tudo que é bom é prazeroso. E todas as nossas ações transgressoras é, de alguma forma, prazerosa. O que não aprendemos ainda é abrir mão dos prazeres. Não de todos, de certos. Do ano de 2002, ainda estamos no mundo de prova e expiações. Após 2002, que passamos a um mundo de transformação planetária, para chegarmos no mundo de regeneração. Essa transformação do planeta incide diretamente no exemplo que a Marlene deu, nas grandes catástrofes que estão existindo nesse planeta. Olha o que aconteceu de 2002 para cá. Tudo que nós julgamos ruim veio em massa. Mas será um castigo para esses irmãos que estão desencarnando nesta situação? Será que esses irmãos que estão desencarnando nesta situação, eles são mais ou menos, entre aspas, é uma palavra que eu não gosto de usar, mas vai sintetizar, mais ou menos pecadores que os outros? Mais ou menos transgressores que os outros? Será que esses irmãos que estão nesse tipo de desencarne, eles transgrediram muito mais do que nós que estamos aqui? Ou será para a evolução tanto deles como do planeta? Eu peguei uns tempo atrás, foi uma conversa um pouco mais acalorada com a minha ex-mulher, e ela disse assim, que se for para reencarnar, nós vamos ter que reencarnar num mundo de provas e expiações. Eu disse, eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque pelo simples fato de estar certo. Quem sai da quinta série é a escola, mas na quinta série. Né? Nós fomos para outra escola. Vamos aplicar isso na Terra. A Terra ela está em transformação. Desencarnamos no mundo de provas. Vamos voltar para o mundo de provas e expiações, então voltaremos para a Terra, correto? Pois bem,
E se for da misericórdia de Deus, porque nós somos sempre transgressores destas leis, e vimos de várias e várias encarnações sempre tropeçando na mesma pedra, o que não nos garante, ou o que nos garante, reencarnar num mundo inferior ao de provas e expiações. Vocês acreditam nisso? Ou melhor, acham que isso é possível? Ao invés de nós retornarmos na 5ª série, nós retornamos na 4ª série? É possível isso? Mas como é possível? Se nós não regredimos, a doutrina dos Espíritos diz que não regredimos, estacionamos, mas não regredimos. Por que dessa possibilidade de reencarnarmos num mundo inferior ao de provas e expiações? É pergunta. Por pedido, por desejo. Por pedido, por desejo de quem? Por exemplo, por um filho. De quem? Uma mãe pode perceber por um filho e pedir para ele lá nascer com ele. Uma mãe pode pedir para Perceber por um filho. Mas a encarnação é individual. Toda encarnação é individual. A grosso modo, cada um com seus problemas. Ele é filho nessa encarnação, mas em outras encarnações ele foi irmão, foi um pai, foi mãe. O que garante? Vamos voltar mais um pouquinho. Não é assim, diante do Senhor, você quer chegar, acho que assim, que à medida que você vai transgredindo as leis, como você mesmo falou aí, a ideia é que esse espírito realmente vá regredindo cada vez mais, entendeu? Ao invés dele. Então, por isso que você falou da questão da regressão, né? Ele está voltando daqui, de repente, para um quarto, e assim, o número das transgressões, né? Mas a doutrina dos Espíritos ele fala que não, né? regride. Não há essa possibilidade. Não há possibilidade de regressão. No livro de renúncia, Abigail pede pelo amor da vida dela. Ela estava numa evolução muito gigantesca. Ela estava lá em cima, e é concedido a ela nascer na terra para ajudar o noivo, para ajudar o amor da vida. Mas aí é um caso específico. Isso é um caso específico. Vamos falar no todo. Sempre vamos generalizar. Eu acho que eu falo por mim, tá? Vamos retornar ao livro Exilados de Capela. Os capelinos estão, vamos lá, 1000 anos mais progredidos do que nós. Estão bem adiantados do que nós. Aí, pelos seus tropeços morais, eles são obrigados a reencarnar na Terra. Por que eles reencarnam na Terra? Para ajudar na evolução de tudo. Por isso que eu disse generalizando. Tá? É o que pode acontecer com a gente. Nós vamos ajudar o próximo e, com isso, nos elevar moralmente, reconhecendo as dificuldades do próximo, para que nós aprendamos e nos identifiquemos com aqueles tropeços. Poxa vida, porque nós temos três coisas no nosso ser, que é subconsciente, inconsciente e consciente, onde vai se manifestar neste mundo inferior é o nosso subconsciente. E não vamos precisar ir tão longe assim. Vamos fazer um exercício simples? Algum de vocês já fizeram regressão? Não. Querem fazer? É simples. Não vamos longe. Pessoal, fechem os olhos. Todos vocês. Respirem bem fundo. Conceito de regressão. Viajar no passado.
Então vamos viajar no passado. Bem distante. Hoje de manhã, quando vocês acordaram. Lembra quando vocês abriram os olhos, colocaram os pés no chão e foram fazer as suas necessidades no banheiro? Escovaram o dente, lavaram o rosto, voltaram, se trocaram e foram para os seus afazeres. Lembra até meio-dia, tudo que vocês fizeram. Lembrou? Agora podemos ver juntos os olhos. Vocês fizeram uma regressão e foram bem longe, só até meio-dia. Pergunta: vocês transgrediram algum tipo de lei para chegar até meio-dia? Vocês não precisam, eu estou mexendo com a consciência de vocês, por favor, não expressem, tá? Vocês transgrediram algum tipo de lei? Vocês inconscientemente prejudicaram alguém? Se a resposta for sim, eu vou dizer para vocês, inconscientes, são absolutamente normais. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos num mundo de provas e expiações ainda. Todos nós transgredimos algum tipo de lei todos os dias. Todos os dias. E Jesus, na sua perfeição, quando indagado se ele veio destruir a lei, ele disse pelo contrário: eu vim fazer cumprir a lei. Não foi isso que ele disse? Aí indagado novamente: qual a maior lei? A maior lei é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, muito diferente do primeiro, é amar a seu próximo como a ti. Pois nessas leis estão todas as leis e os profetas. Correto? Vocês separaram em uma coisa que ele disse? Ele não disse quais são as leis e nem disse quais são os profetas. Ele generalizou. E uma vez generalizando Jesus como co-criador da terra, ele não apenas pegou as leis judias, pois ele era judeu. Ele não pegou as leis judias. Ele não pegou a Torá, não pegou as escrituras cristãs depois dele. Ele não pegou nenhuma especificamente. Ele disse todas. Todas. Independente de qual parte do planeta. Ele reconduziu todas. E é isso que nós precisamos trazer para nós. As leis e os profetas. Os irmãos evangélicos, isso não é uma crítica, eu sempre cito outras religiões. Os irmãos evangélicos, se vocês separarem bem, eles sempre se dizem cristãos, mas sempre se atentam ao Velho Testamento. Os católicos, a mesma coisa. Nós espíritas pegamos uma parte dessas escrituras, tá? Kardec pega uma parte dessas escrituras, disseca, pergunta aos espíritos, ora, pergunta aqueles que estão ao seu lado, ora, e sintetiza tudo, e resume tudo. É o que nós precisamos fazer. Na ciência existe a lei de ação e reação. Terceira lei de ação existe uma reação na mesma proporção. No Espiritismo, lei de causa e efeito. Correto? Só que tem uma coisa que todos nós esquecemos, não levamos em consideração a essas leis. Ação, reação. Ação. Nós estamos vendo, imagine um lago inerte, parado. Ação, vou pegar uma pedra e vou jogar. Qual será a reação? Essa pedra vai bater e afundar, correto?
mas não nos atentamos numa que acontece depois. Ação, reação, consequência. Essa consequência que é o que faz o estrago. E eu costumo dar sempre exemplos. Digamos, eu sou um pai de família. Minha esposa está em casa. Eu tenho 3, 4 filhos, correto? Para nós que trabalhamos, como diria meu já desencarnado pai, temos que todo dia fazer na nossa barriga um brejo. Engolir sapo no serviço, correto? Só que o meu chefe, ele está em cima de mim, está me cobrando, e às vezes ele é injusto, e essa cobrança extrapola. Aí eu fico nervoso e fico-lhe a mão na orelha. Ação. Qual será a reação? Eu vou ser demitido. Pior, por justa causa, correto? Só que eu não me controlei. Eu tenho 3, 4 bacurilas em casa. Eu tenho uma esposa, eu pago aluguel. Tem água, luz, tudo para pagar, né? Consequência, a onda. Ela vem arrasando tudo que está na frente. Certo? Qual é a consequência? Vai atingir lá em casa. Transgredir uma norma da empresa a qual eu trabalhava. Ação, reação, consequência. Para tudo da nossa vida, sem exceção. Eu costumo frisar, sempre, sem exceção. Para tudo na nossa vida, seja nós espíritas ou não, tudo sempre terá consequência. Ação boa, reação boa, consequência boa. Ação não boa, reação pior ainda, consequência catastrófica. Sempre vai ser assim. Está escrito, não podemos mexer no passado, mas podemos sempre construir um futuro melhor. O que vai depender? Nós construirmos este futuro melhor. A nossa ação hoje. A nossa ação hoje. A nossa ação hoje. O que importa para a gente sempre, e nós não nos atentamos, que o passado não tem como mexer, o futuro não existe e nunca vai existir. Nunca o futuro vai existir. O amanhã, põe na cabeça, o amanhã não existe. O que importa é hoje. Sempre vai ser hoje. Façamos o melhor hoje. O estoicismo, se não me engano, é Sêneca. Ele diz assim, que não queira ser melhor. Não espere nada do outro melhor. Seja melhor. Sempre seja melhor. No estoicismo, ele diz, tem uma parte que diz assim, eu só posso levar em consideração alguma coisa de fora se eu permitir. Como é isso? Alguém conhece Leandro Carnal aqui? Eu já ouvi falar de Leandro Carnal? Ele tem um exemplo muito bom. Ele vinha dirigindo, ele é branco, alto, careca. Ele vinha dirigindo e sem querer ele fechou uma pessoa. A pessoa baixou o vidro e disse o seguinte para ele: você é cego, seu branquelo careca, filho de uma barra. Ele, como um bom filósofo, vou pensar no que a pessoa me disse. A pessoa me fez 3 perguntas e uma afirmação. Primeiro, perguntou se eu sou cego. Se eu estou dirigindo, cego é minha casa, cheguei até. Não sou cego. Seu careca, ele é careca? A pessoa tem razão, ele é careca. Seu careca branquelo, ele é muito branco.
Então a pessoa também tem razão. Seu filho dá. Não, isso aí eu não posso responder, tenho que conversar com a minha mãe lá em casa para ver se ela ganhou algum dinheiro com isso. Né? E ele seguiu viagem. Ele deu importância àquilo, àquela tentativa de ofensa. Por quê? Porque ele não se deixou atingir. Então a minha ação, ou melhor, a minha reação, sempre vai depender da minha concepção. Isso quando vem de fora para dentro. Por quê? Porque eu sou o Senhor das minhas atitudes sempre. E eu sendo Senhor das minhas atitudes sempre, na primeira pessoa, eu vou sempre transgredir ou não uma lei segundo o meu discernimento. De certo ou errado. Aí é a pergunta, como eu vou ter esse discernimento? Tirando os trabalhadores da casa, os outros já fizeram curso espírita, lá no começo. Eu lembro no primeiro ano de curso, eu perguntei, foi para a dona Florinda, da Euclide, do primeiro ano, isso há uns 30 anos atrás. Aí eu perguntei assim, mas como que eu vou ter esse discernimento, dona Florinda? Ela disse assim, bem simples e amorosa como ela é. Ela disse assim, é muito simples. Se você tiver dúvida de qualquer coisa, pergunta, o que Jesus faria? Isso é um soco no estômago. O que Jesus faria numa situação dessa? Vai nos obrigar a elevar o nosso pensamento até Jesus e procurar o melhor caminho. Por que eu disse elevar o nosso pensamento a Jesus? Porque senão vai implicar diretamente na pergunta, se não me engano, é 435 do livro dos Espíritos, 359 do livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Kardec pergunta aos Espíritos: somos influenciados pelo plano espiritual, pelo mundo espiritual? A resposta dos Espíritos vem em duas partes. Primeira parte, sim. Segunda parte, muito mais do que vocês pensam, muito mais do que vocês imaginam. Olha a pergunta: somos influenciados pelo plano espiritual? Bom, ali, Kardec não pergunta se é pelo plano espiritual superior ou inferior. Ele pergunta sobre o plano espiritual. E bem sabemos que o plano espiritual tem superiores e inferiores. Quando fizemos essa pergunta, o que Jesus faria? Automaticamente nós elevamos os nossos pensamentos, elevamos o nosso padrão vibratório e nos equiparamos ao plano espiritual superior. Vai ter influenciação do plano espiritual superior? Sim. Como se deparamos, igual eu, há mais ou menos uns... Desde quando eu casei em 92 para cá, eu não tenho mais, graças a Deus, e as situações me permitem, eu não assisto mais televisão aberta. Porque se você falar muito alto com a televisão, ela vai sangrar. Se for aquelas antigas de tubo, se ela chuviscou, você vai dar um tapa em cima para melhorar, mas vai sangrar. É muito sensacionalismo. Mas vamos pegar o gancho do sensacionalismo. Se a gente fica assistindo sempre esse mesmo tempo, esse mesmo tipo de programação, o que nós estamos fazendo? Equiparando o nosso padrão vibratório com aquilo que a gente está vendo. E é normal nos causar revolta. Eu disse, é normal nos causar qualquer tipo de revolta. Por quê? Porque ainda somos seres imperfeitos. Mas, se tiver
tivermos olhares críticos a respeito daquilo e analisarmos friamente, nós somos até capazes de elevar o pensamento, como disse a Marlene, dando o exemplo dos irmãos do Rio Grande do Sul. Elevamos o nosso pensamento e diretamente atingimos aqueles irmãos. E aquela notícia que era sensacionalista, o intuito deles é esse, para nós não vai ser. Sempre vamos nos deparar com situações que nos fazem baixar o nosso padrão vibratório. Sempre. Como também é um exercício para que nós elevemos o nosso padrão vibratório. E elevando os nossos padrões vibratórios, nós não transgredimos as leis, mesmo que por pensamento. Viu como é simples e ao mesmo tempo complexo? É simples e complexo. O que depende de nós para fazermos? Nós não precisamos fazer, mas nós temos que fazer. Sempre para que, se não for por prazer, se não for pela emoção, se não for por nossa sensibilidade, que seja por interesse. Porque a doutrina dos Espíritos nos diz assim, isso também eu aprendi lá no primeiro ano. Se você não faz a bondade inicial por prazer, faça por interesse. Vocês vão acumular boas horas na hora que for desencarnar. E se nos acostumarmos a fazer coisas boas, a ter boas atitudes, esse interesse, ele vai desaparecer. Sempre vai desaparecer. Comecemos com coisas simples. Quando pegamos o metrô, sempre vem, vamos dizer assim, todos os lugares são preferenciais. Tem um lugar por lei, aquele azul claro. Todos os lugares são preferenciais. Vai depender de quem? De nós. De nós. Sempre vai depender da nossa atitude. Porque se nos acostumarmos a fazer boas ações, não vamos transgredir as leis. E olha que legal. Quando desencarnar, acostumados que já estaremos em fazer coisas boas, não somos transgressores mais das leis, vamos voltar para cá, uma terra de regeneração, onde o mal não vai prevalecer. Vai existir mal ainda. A terra ainda vai ter muito mal, mas o bem vai prevalecer. Então, por interesse no início e depois por costume, vai virar algo automático, é só não transgredir as leis. Infelizmente, estão construindo no mundo inteiro muito mais cadeia do que escola. Não pensam a longo prazo. Se for pensar a longo prazo, vão construir muito mais escola do que cadeia. Quer ver como é simples? Um irmão nasce hoje. Tá? Daqui a 10 anos, ele vai ser um pré-adolescente. Se ele for bem educado, esse pré-adolescente vai andar na rua. Se ele vê uma senhora com uma sacola na mão, ele vai ajudar. Mas se ele não tiver as condições educacionais adequadas, ao invés de ajudar aquela senhora, vai ser aquele menino que está roubando uma correntinha no trânsito, ou sei lá no outro. Longo prazo. Se educarmos corretamente dentro das leis, seja lei civil ou lei espiritual, de preferência as duas, essa criança que está nascendo hoje, com atenção, com amor, com carinho e principalmente com educação, vai se tornar um adulto melhor do que os pais. Por quê?
Porque quando a gente casa, a gente pega, no meu caso, eu peguei a educação do meu pai e da minha mãe. A minha ex-mulher pegou a educação do pai e da mãe dela. O que nós fizemos? Colocamos tudo no liquidificador e tiramos um suco bom para educarmos as nossas filhas. Eu venho de... Meu pai e minha mãe eram católicos. A minha sogra católica, meu sogro, depois que ele ficava para desencarnar, descobrimos que ele era espírita. Ele educou, eles educaram a minha ex-mulher e meu pai e minha mãe me educou. Colocamos no liquidificador e estamos educando nossas filhas. E nossas filhas estão educando as duas nossas mães, de acordo com a educação dos pais deles. A evolução é essa. Se temos bons exemplos dentro de casa, se somos bons exemplos dentro de casa, por mais que o filho, às vezes, não atenda às nossas expectativas, mas pelos nossos exemplos, esses exemplos sempre estarão implícitos no seu inconsciente. Se não transgredirmos as leis e exemplificamos os nossos, de uma forma ou de outra, esses exemplos vão se manifestar nos momentos oportunos, por conta do seu inconsciente, por conta do seu subconsciente. Se nos acostumamos a ter atitudes boas, inconscientemente, vamos sempre fazer. Inconsciente. Como pegar o copo d'água, minha boca está seca. Eu sei que a água está aqui. Eu estou conversando, bebo a água. Mas isso pode se tornar automático. É o mesmo com a nossa vida. Se sempre exemplificarmos e tivermos a sensibilidade de reparar ao nosso redor tudo que acontece, não com um olhar crítico de apontar, mas sim um olhar crítico de aprender tudo que existe ao nosso redor, se filtrarmos sem exceção, tanto as coisas boas como as coisas não boas. Se filtrarmos tudo aquilo e tirarmos coisas boas e tivermos a sensibilidade de ter olhos bons, a nossa vida e aqueles que estão ao nosso redor vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Sempre vai ficar melhor. É um exemplo legalzinho? Quem acha aqui que é melhor que Jesus? Algum de vocês é melhor que Jesus? Não? Tem certeza? Vamos, gente. Sim ou não? Não? Não neguem Jesus. Porque Jesus falou: sois deuses, pode fazer o que eu faço e melhor. Só que ele não chegou e não falou assim, mas tem um porém. Jesus não falou isso. Vocês vão ter que nascer várias vezes para chegar onde eu cheguei. Porque ele também passou por tudo que nós estamos passando. Pensa que Deus foi lá, pegou Jesus, você é um cara legal. Vai lá que eu vou te ajudar a criar a Terra. Criar um planetinha ali no sistema solar, na Via Láctea. Não. Ele também teve que chegar, passar por tudo que a gente está passando, para se tornar Jesus, se tornar um ser perfeito. Somos fadados à perfeição, sem exceção. Sem exceção. Aquele rapaz que está lá, está preso, o tal do Marcolo, Fernandinho Beiramar, esse tipo de gente, eles vão chegar a ser até Jesus. Porque Jesus falou: sois deuses, podem fazer o que eu faço, não mais. Somos e estamos fadados à perfeição. Só que cada um no seu tempo, cada um na sua evolução. Tem um exemplo muito bom. Tem aquele rapaz ou aquelas pessoas
que numa condução muito cheia vai lá e olha a palavra, furta a sua carteira. Furto, artigo 155 do Código Penal. O que é o furto? É surrupiar sem coação. Ainda bem que ele é um furtador hoje, porque diz até o Grécia, quando ele evoluiu a furtador, ele era um assaltante, ou seja, ele usava da arma para poder ter o mesmo tipo de benefício. Ainda bem que ele era um assaltante no anterior, porque antes daquela, ele era um latrocida. Ele assaltava e matava. E antes ainda, foi indo até aqui. Ele era a mais desprezível das pessoas. Olha como veio a evolução. Quem sabe na próxima, ele aprenda, se arrependa quando ele desencarnar e se torne na próxima uma pessoa melhor. Porque ele está fadado a isso. O ato dele pegar algo que não é dele e achar que levou vantagem é da índole dele, do espírito dele. Ele já veio até chegar à perfeição como Jesus. Ele vai chegar à perfeição como Jesus. Todos nós vamos. O que precisa para que nós chegamos a este ponto? Não transgredir as leis. Ler as leis e os profetas. Aprender com as leis e os profetas. É assim que Jesus disse. Por isso, no manual de instrução do início, nós temos os manuais de instrução. Todos eles. Basta que a gente não tenha preguiça de ler os manuais de instrução. Porque se a gente pegar aquela televisão lá no início que compramos na Casa Bahia e plugar uma tensão 220, ela sendo 127, ela vai queimar. Se nós não transgredirmos as leis, nós nunca vamos plugar no 220. Se nós não transgredirmos as leis, não vai ser necessário que nós reencarnemos num mundo de provas e expiações. E sim, na Terra de novo, que vai ser um mundo de regeneração. Então, como diz a música, depende de nós. Sempre vai depender de nós. E vamos colocar na cabeça, somos seres individuais. Estamos aqui para aprender e ensinar. Conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. Porque somos vários nichos todos os dias. Somos vários nichos. Somos seres individuais. Certo? Eu vou dar meu exemplo. Eu sou um ser individual. Então, agora eu estou palestrante. Quando eu sair daqui, eu vou chamar o Uber, mas quando eu chegar ali na calçada, eu vou ser um transeunte. Depois eu vou ser um passageiro. Quando eu descer do Uber, eu vou ser um transeunte novamente. E quando eu entrar para dentro da minha casa, eu vou ser um residente. Tudo num curto espaço de tempo. Voltando à regressão, da hora que acordamos. Olha que fomos durante o dia todo. Tudo que nós fizemos, nós éramos e estávamos algo. Éramos e estávamos algo. Hoje, vocês são ouvinte. Agora, vocês são ouvinte. Quando vocês chegarem à casa de vocês, vocês vão ser pais, mães, filhos, esposas, maridos. Além disso, vão continuar sendo seres individuais. Amanhã, quando eu levantar, essa é a melhor parte que eu gosto já para terminar. Amanhã, quando levantar, vai ter esse espaço de tempo. Né? No Espiritismo ele é tão, entre aspas, já demonizado, tá?
ele é uma armadilha, o espiritismo é uma armadilha que nos obriga sempre a raciocinar tudo que a gente ouviu. E eu estou deixando no inconsciente de cada um de vocês esta responsabilidade, porque a partir de agora, detentores do conhecimento que eu transmiti para vocês, eu tirei de mim e passei para vocês, vocês são detentores deste conhecimento, o seu inconsciente, o seu subconsciente, e melhor ainda, a moral de vocês, sempre vai falar mais alto. Então, agradecido por vocês, agradecido pelo convite, eu deixo vocês com essa responsabilidade. Que Jesus sempre esteja no nosso caminho. Amém. Se seja. Obrigado pelas palavras, pela orientação. Isso vai servir para cada um de nós que estamos aqui, nós caminhamos. É nesse momento que eu queria vibrar pelo estando. Vamos vibrar na nossa cabeça. Vamos vibrar a todos os países do mundo. Seus dirigentes, responsáveis por cada país, pelo seu povo. Vamos vibrar no nosso Brasil, especialmente no Sul, para o seu irmãozinho, para o seu Fernando, para o seu João Pato, que eles possam ter entendimento, diretor, que seja acolhido pela nossa irmã Maria, vamos vibrar para os locais, todas as escolas, igrejas, todas elas que pregam o Evangelho de Jesus. Vamos vibrar para os penitenciários, de modo geral, aqueles irmãozinhos que estão lá cometeram erros, que possam arrepender, ao chegar às nossas profissões, as escolas, os jovens, os asilos, os casas de repousos, os salões de rua, que nesse momento da sua passagem, onde saber qual motivo o Senhor deve ter, com certeza, Ele sabe o que está passando por você. Vamos levar para nossos familiares, amigos, essa adoção de amor tão linda, pode chegar em cada Deus. Vamos levar caixinhas de oração de tal fora, encarnado e desencarnado. Nosso convite desencarnado essa semana, aqueles que estão doentes também, tantos amigos que estão lançando. No sofrimento, que possa ser aliviado por Deus. Cada um de nós está conversando, vibrar para a nossa caminhada, que seja melhor cada despertar da manhã, de acordo com o nosso conhecimento. Que estamos agora, vamos fazer os exercícios pela semana, se acomodando melhor na cadeira. Vamos buscar essa luz azul, Maria, que está ligada também. Vamos funcionar aqui. Essa luz azul do nome de Maria que vai penetrar na nossa cabeça e vai descendo, passando pelo nosso pescoço, garganta,
luz, potencializando nossas células, o plexo respiratório, eliminando toda a célula doente, fortalecendo, vai passando pelo trato digestivo, pelo plexo sexual, vai descendo as nossas pernas, vai tirando todos os vasos do circulatório, vai potencializando todas as células. Vamos pensar nesse momento com as forças todas iluminadas. Nosso corpo está todo recuperado, alguma coisa assim. Que essa pergunta dela chega a cada um de nós. Vamos agradecer ao Criador, a Jesus, que é o nosso maior, a toda a equipe dessa casa, o Dr. Olívio e sua equipe, pelo ensinamento de hoje. O poder nos retorno dos lares. E quando chegar em casa, vamos dar um abraço na nossa família. Não precisa aguentar nada, dá um abraço gostoso, porque a espiritualidade está atuando aqui nesse instante. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Tornamos as faces, os passistas preparados e conduz da câmera de paz.